Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão mais uma vez pela vida, por tudo que tens feito por nós, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, trabalhando, nos ajudando a entender e também colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, conheces as necessidades e também conheces a fé que tem em Ti, no Teu poder. Abençoe especialmente Larissa Ferreira, que está completando hoje mais um ano de vida. Ela é sobrinha do Genésio Mioto. Abençoe também Maria Bacelar. Queiras abençoar Eduardo, Eva, Exilda e família. Queiras estar também, Pai, abençoando Daniel Moura, Aparecida. Estejas cuidando também da Maria Ângela, da Maria Angélica e todos os demais que nos escrevem pedindo orações. Dê vitórias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo essa semana é um estudo para fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, da certeza de que nós vamos estar muito em breve nos céus com Jesus. É o último estudo desta série, Crescendo no Relacionamento com Deus, e esperamos que o estudo que fizemos durante todas essas semanas tenha nos ajudado a crescer no nosso relacionamento, na certeza da nossa salvação em Jesus. E falamos aqui ontem que nós precisamos viver um dia de cada vez, viver o hoje, e na certeza de que nós estaremos na eternidade com Jesus. O dia mais importante da nossa vida é o hoje, porque hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos se vamos estar vivos. Então tenhamos um relacionamento íntimo com Deus cada dia. Busquemos com fervor, em oração, em estudo da Bíblia, procurando entender e procurando colocar em prática o que nós aprendemos. De nada adianta nós ouvirmos e não praticarmos, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante à onda do mar. Ela é jogada de um lado para o outro e também é como aquele homem que construiu sua casa sobre areia. A areia são os cuidados dessa vida, são os prazeres, são as coisas materiais. Isso aí é construir sobre areia. A nossa fé precisa estar solidificada na rocha que é Jesus Cristo. Por quê? Porque é isso que vai nos levar a viver eternamente. E nós fomos criados para viver eternamente. Nós não fomos criados para morrer. A morte é uma intrusa que entrou neste mundo através do pecado. E quando Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, o desejo de Deus era que o ser humano vivesse em sua presença eternamente. Deus queria estar com os seus filhos. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 2 e no verso 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Vejam, Deus nos criou para vivermos eternamente. Mas Deus disse para Adão e Eva, se eles comessem daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles iriam morrer. Era uma escolha que eles deveriam fazer, era a decisão deles. E eles então desobedeceram a ordem de Deus, tentados pelo inimigo, eles cederam e eles caíram em pecado e com isso entrou a morte. Mas Deus não deixou o ser humano à sua própria sorte. Agora vocês pecaram, agora vocês se virem. Não, Deus ele logo providenciou roupas de pele de cordeiro, que significa a justiça de Jesus em nossa vida, e fez a promessa de que o Salvador viria para pagar o preço do pecado, esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo, é Satanás. E quando nós lemos em João 3,16, diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação ela é para todos. Jesus morreu por todos, mas somente aquele que nele crer terá a vida eterna. Então nós precisamos crer, confessar o Senhor Jesus Cristo, confessar os pecados, sermos batizados para sermos salvos. Essa é a trajetória que nós precisamos percorrer para podermos ter a certeza da salvação.
Nós não podemos simplesmente crer, Jesus morreu por mim, já pagou o preço dos pecados, eu estou salvo. Não. Nós precisamos tomar a decisão de querer ser salvo. Buscar a presença dele cada dia em nossa vida, buscar o perdão dos pecados cada dia e procurarmos caminhar na presença dele, fazendo a vontade dele em tudo que nós fizermos. A nossa vida cristã, ela é um livro aberto que as pessoas estão vendo como é que nós agimos. Se é para ser cristão igual aquela pessoa, eu prefiro não ser crente. Então, a nossa vida cristã é um livro aberto. E o que as pessoas estão vendo em nós? Estamos dando um bom testemunho da nossa fé, do nosso cristianismo, nas nossas palavras, nos nossos negócios, nas nossas amizades. Como é que as pessoas estão vendo? Elas veem que realmente nós somos cristãos ou nós apenas carregamos este nome? E quando Deus ele nos criou, segundo escreveu o sábio Salomão em Eclesiastes 3:11, Deus ele colocou a eternidade no coração do ser humano sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus colocou a eternidade em nosso coração. Nenhum de nós, nem mesmo aquele que não é cristão, deseja morrer. Todos nós queremos viver. E os cientistas estão estudando meios e métodos de fazer com que as pessoas vivam cada vez mais e, se possível, viver eternamente. E isso aí nós vemos a ciência hoje trabalhando nesse sentido. Mas a eternidade e viver eternamente é só através de Jesus. Mesmo que venhamos a passar pela morte, nós temos a certeza de que iremos ressuscitar quando Jesus voltar para irmos viver com Ele por toda a eternidade. Nós vivemos neste mundo de conflito. Este conflito começou lá no céu, quando Lúcifer quis estabelecer um trono acima do trono de Deus. E então, quando Lúcifer foi expulso do céu, juntamente com os anjos que estavam apoiando este pensamento de Lúcifer, eles veio para este planeta ainda era sem forma e vazio, mas Deus veio aqui e Ele deu forma a este planeta, Ele criou todas as coisas que nós conhecemos, preparou o ambiente para que pudesse ser habitado por seres vivos, e então Satanás ele já estava aqui, no abismo, e então Deus, quando criou no sexto dia o ser humano, e então Satanás, ele viu ali a possibilidade de levar o ser humano ao pecado. E isso aconteceu. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva permaneceram no Jardim do Éden sem pecado. Pode ter sido milênios, nós não sabemos. Mas o fato é que um dia eles pecaram. E Satanás tentou, induziu, eles caíram na tentação e em consequência disso veio a morte. Mas essa morte é uma morte que todos nós passamos, a morte no nosso dia a dia. E o que nós precisamos evitar será a segunda morte, que será no lago de fogo e enxofre. E para que nós não sejamos lançados juntamente com o diabo e seus anjos no lago de fogo e enxofre, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, confessar a Jesus os nossos pecados, pedir perdão e então caminharmos com Ele no nosso dia a dia, para que nós não passemos pela segunda morte, que será esta morte eterna que Jesus veio aqui para pagar. E nós lemos ainda na palavra de Deus que nós não somos aqui deste mundo. Não importa o país que nós vivemos, onde nós estamos, a nossa cidadania, diz o apóstolo Paulo, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Então nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus, que vai transformar o nosso corpo pecaminoso em um corpo glorioso e seremos então semelhantes a Jesus, como nós temos lido para vocês aqui em 1 João, no capítulo 3 e no verso 2. Agora, à medida que estamos nos aproximando do fim, sabemos que um dia vai surgir no céu uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. Essa nuvem ela vai crescendo em tamanho e ela vai chamando a atenção
de todos os habitantes da terra, porque é uma nuvem diferente, uma nuvem que vem com muita luz, com muita esplendor. Por quê? Porque nesta nuvem estará Jesus. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assentado no seu trono. E diz também Apocalipse, montado num cavalo branco. Ele virá para resgatar todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que passaram por uma grande tribulação aqui neste mundo, muito sofrimento, mas que perseveraram. Por isso que eu disse para vocês ontem, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Jesus disse isso em Mateus capítulo 24. E então, essa nuvem, ela se aproximará cada vez mais. E nos diz então, em Apocalipse capítulo 14, verso 14, que nesta nuvem, nós iremos ver alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus, ele virá acompanhado por milhões e milhões de anjos, como diz Mateus 25, 31. E também João, em Apocalipse 1,7, diz que todo olho verá. Por quê? Porque a volta de Jesus será uma volta literal, uma volta em que haverá muito soar de trombeta, alarido, voz de arcanjo. Os mortos em Cristo, diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 4, verso 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os ímpios continuarão mortos, mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no verso 17, ele diz aqui: depois com eles, aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Vejam que maravilha, irmãos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Os nossos queridos que já dormem em Cristo vão ressuscitar na primeira ressurreição. E se nós também tivermos passado pela morte, antes de Jesus voltar, também iremos ressuscitar. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Nós não podemos duvidar. Nós vamos estar na presença de Jesus, contemplando-o face a face, assim como ele é. Em Filipenses 2, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo também escreveu, Filipenses 2, versos 10 e 11, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vejam, todo joelho vai se dobrar. E isso vai acontecer no fim do milênio, quando a cidade santa estiver descendo, que todos os ímpios então serão ressuscitados. E Satanás e os seus anjos estarão preparando tomar a cidade santa. E então vai descer fogo do céu e enxofre e vai destruir a todos, o diabo, seus anjos e todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Mas antes que sejam destruídos no lago de fogo e enxofre, diz-nos aqui a palavra de Deus que todo joelho se dobrará e todo nome confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, Jesus é Senhor. Ele é Senhor de sua vida. Ele é o Senhor da minha vida. Como é que nós estamos agindo em nossa vida? Estamos demonstrando que realmente Jesus habita em nós, que temos a presença do Espírito Santo em nós? Precisamos refletir, irmãos. É isso que vai fazer com que nós tenhamos a certeza de que ao Jesus voltar, estaremos preparados para viver com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia.